convidado deste episódio de Conversas à Beira da Estrada é o conhecido ator Miguel Sá Monteiro. Motociclista compulsivo que anda de moto diariamente, tem na sua garagem alguns exemplares conceituados de motos que faz questão de usar regularmente, conforme a situação ou disposição. Apreciador de motos de alta cilindrada, preparámos-lhe uma experiência aos comandos da versão atual da Suzuki Katana, uma moto de linhas inspiradas no design da Katana original, que apresenta um misto de modernidade e futurismo, com traços clássicos imediatamente reconhecíveis, resumidos no farol quadrado e na traseira elevada, com o resultado final que dificilmente passa despercebido. Uma moto simples, descomplicada, capaz de inspirar muita confiança logo a partir do momento em que se dá ao motor de arranque e que revela uma performance verdadeiramente acutilante, como o fio da lâmina da espada japonesa que lhe dá o nome e a inspiração. Para o acompanhar, o nosso jornalista Rogério Carmo aproveitou para ficar a conhecer a Brixton Crossfire 500, uma atraente moto naked de imagem retro com inspiração Café Racer e toques de modernidade com uma ótica com luzes diurnas em LED, que revelou um desempenho dinâmico muito interessante graças a componentes de qualidade como as suspensões Kayaba ajustáveis, os travões Rota Juan, o sistema de ABS assinado pela Bosch e ainda os pneus Pirelli Angel ST como equipamento de fábrica. Olá Miguel, bem-vindo ao Conversas à Beira. Obrigado. Olha, conta-nos lá, não é onde é que estavas no 25 de 5 abril, de abril. mas quando é que começaste a andar de moto? A ver, isto foi há relativamente pouco tempo, foi no ano de 1990, estou aqui a pensar, 93, 94, acho eu. Tinha eu 14 anos e a minha primeira moto foi, eu queria uma DTLC, uma Yamaha, mas acabei por ter uma Piaggio Zip. Olha, 50, uma grande moto. parecido. Muito parecido e que durou muitos anos, mas a moto estava, eu lembro-me, a moto estava afinada de uma determinada maneira. Cada vez que se acelerava, a moto entrava imediatamente em cavalinho. Eu emprestei a alguns amigos para dar uma volta. Eles acabaram por não dar uma volta porque ficaram logo ali. A moto entrava em cavalo e caíam. Por isso, na altura não havia apanhados, mas se houvesse, tinha grandes filmagens. Mas pronto, sofreu a minha moto e pronto, e eu à distância. Mas ainda durou até... Ainda andei, sei lá, estou aqui a pensar, a moto durou até 2000 e pouco, ainda andava, 2002, ainda cheguei a andar com a minha mulher de moto. Toda amassada? Sim. E depois parava e depois tínhamos que ir empurrar a moto. Mas pronto, depois fiz uma pequena subida de uma 50 depois para uma 500. Pronto. Pronto. É isso. Mas tirei a carta de carro e de moto, tirei ambas aos 18 anos. Mas tinhas alguém na família? Qual foi a tua inspiração para começares a andar de moto? Era moda? Era para sacar miúdas? Sim, podia ser tudo isso, mas acho que gostava, eu sempre gostei muito de carros e de motas eu nunca fui de colar pósteres, mas sempre gostei a melhor prenda que o meu pai me podia dar, trazia-me, que o meu pai durante os meus primeiros anos da minha vida não morava em Portugal, ou trazia-me carros miniatura ou motas miniatura, não sei, olha, fui ganhando sempre esse gosto sim, mas o meu pai chegou a andar de moto, não andou muitos anos, mas também andou. A minha mãe hoje em dia ainda me pergunta, quando eu vou ter com ela, se eu vou de moto, e para ir devagar, ou que não ando de moto, ainda passado estes anos todos, ainda me diz essas coisas. Mas sim, mas o meu pai sempre gostou de motores, de mecânica, de automóveis. O meu pai entrou em corridas de automóveis e andava de moto em Angola, sim, mas pronto, talvez me tenha passado ambos esses bichinhos, quer de carro, quer de moto, sim. A tua primeira moto foi a tal Zip, mas depois tiveste uma moto a sério, uma 500, não disseste? Não, mas foi 500, mas sempre, porque achei que era a melhor moto para andar na cidade. Tive duas Piaggios Beverly 500 de seguida, depois acho que não sei se tive, depois passei para uma 350, aí pelo meio depois tive assim a minha primeira moto com mais cilindrada, tive uma Yamaha MT-09 que não durou muito tempo. Ainda me lembro porque essa moto não tinha ABS
e por acaso assim, queda de moto, acho que foi a única moto que eu tive, que eu caí, foi uma queda a 5 à hora, mas foi junto aos Jerónimos, estava distraído a olhar para alguma coisa, estava a chover, e ali numa zona má de asfalto, quando olhei para a frente o carro tinha parado, e eu quando travei a moto fui imediatamente para o chão. Pronto, foi também uma boa experiência, mas depois daí comecei a comprar outro tipo de motas, mas sempre manti a scooter ou algo parecido com isso para andar na cidade, porque continuo a achar que são as motas mais racionais para quem faz, sobretudo esses percursos citadinos. Acho que mais do que uma moto deste género onde eu estou sentado hoje, é porque tem sítios para guardar coisas, é a única que suporta poder andar com uma mala atrás. Hoje em dia até as minhas filhas já andam comigo, podem se encostar nesta moto a andar com malas. Acho que é quase como um sacrilégio, como estar a pôr uma moldura com várias cores no quadro da Mona Lisa, qualquer coisa assim. E ia-te perguntar, no meio disto tu andas de moto todos os dias? Sim, praticamente. Sim. Porque por outras razões também o trânsito contribui muito. Eu não vivo exatamente no centro de Lisboa, mas vivo em Alcântara, mas as minhas deslocações, o facto de não ter que pensar não só o trânsito e saber deste ponto A ao B vou demorar 15 minutos e já não penso na questão do trânsito, nem vou ver aplicações nesse sentido, e a questão do estacionamento. Apesar de tenho ouvido nos últimos tempos que já algumas motas têm sido bloqueadas, não é? em cima dos passeios. Mas pronto, tento sempre também estacionar da melhor forma possível e estacionar nos lugares reservados a motas. E tu és polígamo no que diz respeito às motas. Eu isso não te admito dizer, lá porque eu na faculdade... Estou a falar das motas. Já o máximo que tive até hoje, tive simultaneamente 6 motas, mas agora foi-me prescrito um tratamento, estive no médico há algum tempo, agora só tenho 3, sim, só tenho 3 motas. E viagens de moto? Olha, nunca fiz assim grandes viagens. Olha, conta-se ir ao Algarve de moto algumas vezes, cheguei a ir ao autódromo de Portimão, não para depois andar com a moto lá, mas porque fui ver corridas do Mundial de Superbikes. Não sou como um senhor que eu conheço que faz 1200 km num dia, que é aí de uma publicação conhecida. Mas há gajos que não têm noção. Não tem. Não. Mas a gozarem com quem trabalha. Nunca tive. Olha, assim, a última viagem que tive e sozinho, que me diverti muito, fui com a minha moto, passei 4 dias na Serra da Estrela e fui sozinho e diverti-me muito. Mas tirando isso, é o que eu te estou a dizer, é viagens ao Algarve, ao Alentejo. Lembro-me de uma... espera! Lembro-me que fui comprar uma moto propositadamente no Porto para fazer as estradas do Douro. Foi um 2 em 1 de em vez de ter que viajar para o Porto, que eu sou preguiçoso, era apanhar logo a moto no Porto, fazer o Douro e depois, olha, acho que fui até Coimbra e etc. E depois vim para baixo. Mas nunca fui de moto para fora de Portugal, apesar de quase todos os meus amigos me tentarem convencer. Ir para Marrocos de moto, que era uma coisa que eu também gostava de fazer fora de estrada. Não tenho infelizmente essa experiência nem de motocross, nunca fiz esses cursos, mas olha, acho que ainda vou a tempo mas de fazer isso, porque se calhar era um passo seguinte que eu gostava de dar, sim. Olha, e conta-me lá, e ficas de ressaca se estiveres assim uma semana sem andar de moto? Acho que já fiquei mais, agora acho que já não padeço ou tanto desse problema, mesmo de carros e de motas, porque hoje em dia também gosto mais também de andar a pé ou de fazer caminhos na natureza e às vezes sem a moto, porque de ter um bocado de silêncio. Por isso, se for só uma semana, acho que aguento. Olha, se eu aguento uma semana sem fazer outras coisas, acho que de moto também dá.
Mas achas que és daqueles gajos que quando fizeres, sei lá, 50, 60 anos, não vais andar de moto porque é perigoso? Não, acho que vou continuar a andar, sim, isso não tenho dúvidas. Se calhar na sequência dessa pergunta eu tenho 2 filhas que eu as habituei a andar de tudo, andam de carro depressa, gostam muito de andar de moto e pedem muitas vezes, mas vou chegar àquela altura que vai ser a pergunta complicada, de que não tenho muita moral para o dizer, mas de uma pessoa que anda há tantos anos, de quando elas me pedirem uma moto, vou engolir em seco, devo confessar, não é fácil. Era a minha próxima pergunta, o que é que tu vais fazer no dia que uma das tuas filhas, pai, quero comprar uma moto? Olha, tento não pensar muito nisso, mas sei lá, olha, se tiver que acontecer, acho que o que eu tenho a fazer melhor é prepará-las o melhor possível para isso e que elas não... E façam esta progressão toda de passar de uma moto pequenina, depois ir subindo e não... Hoje em dia eu acho que, e depois acho que se nota muito na estrada, de pessoas que passam para... Tu notas perfeitamente de gente que passa para motas e que hoje em dia se pode conduzir 125, não é? Sem qualquer tipo de carta e essas pessoas vão à tua frente e tu notas que deviam ter umas aulas pelo menos. Devia ser obrigatório, não é só pegar na moto e andar. Porque há coisas pequeninas que se devem aprender antes. A pergunta que eu te faço é quem é que lhes vai ensinar isso? Pois não sei, acho que devia ser até pela própria iniciativa, porque tem que se pensar que isto é muito divertido, mas ao mesmo tempo comporta um risco e principalmente que essas pessoas estamos a falar que andam em cidade, não é? Que metem-se logo ali na selva urbana. Há muitas coisas de piscas, a visão periférica, que que se vai desenvolvendo, não é, ao longo dos anos, mas há coisas pequenas, mesmo, sei lá, aquelas, acho que algumas pessoas não têm aquela de andar no meio dos carros, uma moto não é um carro, se tiverem que travar, se forem mais encostados à esquerda ou se forem à direita conseguem se desviar se aparecer qualquer coisa. Sei lá, estas pequeninas coisas que devem ser alertados, sei lá, eu não estou a dizer um curso muito intensivo, mas sim, sei lá, umas 5 aulas de ser obrigatório, acho que devia partir do próprio, mas já vimos que isto quando parte do próprio, como o António Costa quis dar a oportunidade, não é? Dizia aos portugueses, agora na altura de Natal fica a sua consciência, mas a consciência do povo latino não é uma coisa fácil. Sim. Olha, ias gajos para mimar a tua moto, a comprar-lhe coisinhas? Olha, ainda hoje estão a montar coisas numa moto que tenho, uma grelha frontal para o meu farol, depois também achei que a parte da matrícula, que o suporte da matrícula era muito longo, também comprei um mais curto. Sim, mas gosto que as coisas estejam tudo impecável, tanto faço isso com os carros como com as motas, sei lá, o mínimo. Mas estou a pensar, comprei uma das motas que tenho, que é a MV Agusta, nunca achei necessidade de fazer nada, com exceção, porque ela também já veio, foi substituir os 2 piscas por LEDs, mas já comprei assim, por isso, tirando isso, não mudei. Mudei a cor, pus uma película, porque eu não gosto muito de vermelho, ou encarnado na moto. Não sei se posso dizer isso. E por isso foi a única moto que mexi e pus uma película cinzenta, porque gostei mais a moto tinha demasiado vermelho e assim ficou cinzenta, foi a única coisa que fiz. Mas é uma moto que eu olho ainda hoje para ela ao fim de 5 anos, que eu acho que não mudaria grande coisa. Realmente eles, a nível estético, sabem o que andam a fazer. E o equipamento? Também tens um equipamento para cada moto? Não ligas? Aqui, se calhar, sou como um médico, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Eu ando, principalmente em cidade, muitas vezes, sem qualquer tipo de, com exceção do capacete e das luvas, não sei se pode cortar esta parte, mas não ando com casaco de moto, ando casacos sem proteção. Eu sei que não é uma coisa boa, mas pronto, ando-me a esforçar para fazer isso. Mas capacete tenho muitos, tenho muitas luvas, tenho casacos, olha, e acho que no outro dia ainda falávamos sobre os tais transmissores, não tenho instalado em nenhuma moto,
quando vou a conduzir, até acho que também pode ser também uma fonte de distração. Não falo ao telefone quando estou a andar de moto, não vou ouvir música, até porque como tenho vários capacetes, sempre achei esquisito estar a pôr aquilo num, depois fica só com... Tu só usas aquele capacete? Só uso aquele capacete e eu como ando sempre a mudar, depois ficava ali confinado àquele capacete e não faço isso. Olha, qual foi a tua melhor experiência em duas rodas? Vestido. Acho que... Estragaste. Quando te disse que era vestido, estraguei tudo. Sim, depois a parte do vestido, a maior parte das experiências é sem roupa, mas com roupa foi... Olha, até acho que foi recentemente, eu já nem me recordo se foi... O ano passado não deve ter sido, estou aqui a pensar no confinamento, não, foi o ano passado quando fiz aquela viagem, peguei na minha moto e fui sozinho para a Serra da Estrela estes 4 dias. Acho que foi assim um momento alto e talvez um outro em que eu tive uma altura da minha vida até que que tinha uma propensão maior para os automóveis do que para as motas, assim há uns 5 anos, e depois começou a pender novamente para o lado das motas, porque eu acho que isto tem uma grande vantagem, que ande-se devagar ou depressa, a sensação é sempre muito boa. Hoje em dia nos carros não é bem assim, principalmente nos carros modernos, temos que andar um pouco mais depressa para ter mais emoções, e com a moto basta pegar e andar, não é? Isso é logo bom desde o momento que se arranca. Achas que eras hoje em dia uma pessoa diferente se não andasses de moto? Eu já fiz esta pergunta também a outros convidados. E é curioso saber realmente... Provavelmente, principalmente acho que quem anda de moto não tem tanto o problema de ficar parado no trânsito. Por isso eu acho que isso de alguma forma nos muda, porque hoje, se eu pego num carro e se apanho trânsito, acho que sou mais intolerante relativamente a trânsito, e só não ter essa preocupação na minha vida acho que me liberta um bocadinho o espírito, sim. Apesar de a moto dizem que é um instrumento libertador da mente, eu felizmente também tenho outros, mas também vestido, em que faço coisas vestido. Mas sim, acho que o facto de alguém, como eu ouço, que perde 1 hora por dia ou 2 horas por dia em trânsito, acho que é uma pessoa diferente da pessoa que não tem que passar por isso. E não passar por isso acho que nos dá tempo para fazer outras coisas. Se uma pessoa ganha 1 hora por dia, olha, é mais 1 hora vivida, não é? Tu, e se pudesses agora assim de repente, ofereciam-te uma viagem, podias escolher uma moto qualquer e tu partias, ias para onde? Olha, como te disse, acho que gostava de fazer uma experiência que não tenho, que é de todo o terreno. Gostava de ter uma experiência em África, talvez no norte da África, com uma moto de todo o terreno, ou de enduro, e de fazer uma viagem por Marrocos, por exemplo. Era uma coisa que eu gostava de experimentar, mais fora de estrada. Tinha curiosidade. Tens algum clube, ou já tiveste algum clube de motas? Colete, emblema, pets na matrícula? Não, tirando... Fiz várias tatuagens que eu até posso mostrar. Tens uma aqui do meu... nunca fiz. Epá, eu vou-te dizer, não sei se... Eu não sou muito fã de concentração de motas, de muita gente junta, não é realmente o que eu gosto. Agora, sei lá, tenho um grupo pequenino no WhatsApp e eu acho que até por minha influência alguns amigos compraram moto. São pessoas que ainda têm pouca experiência, mas olha, têm motas com mais cavalos que as minhas. E se calhar 3 deles começaram a andar de moto assim, e depois tenho um outro grupo que de vez em quando combina umas coisas. Olha, um deles estão a combinar agora uma viagem que eu acho que também era interessante fazer, que eu nunca fiz,
aos picos da Europa, mas eu gosto se for um grupo assim fechado, de pessoas que eu conheça minimamente, ou amigos de amigos, agora andar em grupo por andar, a grandes concentrações não é uma coisa que eu aprecio. E tens alguma moto de sonho? Há assim alguma moto que tu dissesse, epá, um dia vou ter aquilo? Olha, acho que tive uma moto na altura em que tinha a minha Yamaha MT-09, quando descobri a MV Agusta, comecei a olhar para uma moto que eu no início para mim era assim uma coisa fazia mais parte do imaginário, e ter uma moto daquelas da MV Agusta, e comecei a olhar para uma e acabei por, desde essa altura já tive duas, que é esta MV Agusta, a Brutal Dragster, e continuo como motas de sonho. Não estou a dizer que as vou comprar, mas continuo a nível estético ainda a identificar muito com a MV Agusta. Se uma moto fora do vulgar, talvez uma MV que foi lançada agora, chamada a Rush, como assim uma moto incrível, quer a nível estético, quer a nível técnico, mas se vou dar aquele valor pela moto, acho que não é que se podia dar, podia, mas acho que não a vou comprar. Mas tirando isso, acho que acabei por ter as motas que queria, acho que fui acabado por comprar, sim. Qual era o conselho que davas a alguém que até queria andar de moto, mas que tem medo? Há uma expressão portuguesa engraçada, não é? Quem tem cu tem medo. O Fidalgo dizia que quem tiver medo compra um cão. Quem tem medo compra um cão. Ou seja, olha, começa a andar de bicicleta e ganha equilíbrio, é uma coisa boa. Depois passo para uma bicicleta elétrica e começo a andar de scooter e veja que não é muito diferente, e se calhar a evolução para motas maiores se for uma evolução natural. Agora, eu acho que pelo menos alguém que tenha o mínimo de consciência não vai sempre admitir que as motas têm muitos perigos, não é? Mas acho que também parte também muito de nós. É verdade que azares acontecem, mas parte muito de nós essa consciência e a questão de respeitar a moto, não é? Respeitarmos a moto, os nossos limites, os limites da moto, não tentarmos fazer coisas para as quais não estamos preparados, e de arriscar, porque um risco de moto, ou assumir um risco para o qual não estamos preparados, acho que nos pode custar caro. Mas acho que, principalmente, eu acho que a partir de uma determinada idade, claro que quando se é adolescente ou quando se tem 18, 20 anos é um bocadinho mais difícil, porque as pessoas são mais afoitas ao risco, mas quem tem motas mais tarde, acho que já vai com essa consciência de saber respeitar a moto e de que elas representam, são um instrumento fantástico de prazer, mas também envolvem perigos. Agora, eu também tenho visto que pessoas que começam a andar mais tarde, depois a evolução também não acho que seja muito grande. Depois até a curvar, por acaso, não sei se isto vem para aqui chamado, mas há a tendência de quem conduz carros muito tempo e moto, acha que tem a tendência a inclinar menos a moto e pôr mais volante, não é? Isso é engraçado. Mas isso eu tenho notado com estes meus amigos que tiraram carta mais tarde. Mas pronto, mas eu vejo que eles têm também muito mais consciência e vão ali até um limite. Posso dizer que andam muito devagarinho, mas acho que têm mais... São mais responsáveis. Têm mais responsabilidade, sim. Sei lá, eu acho que hoje em dia até podemos dizer que não só em Portugal, no mundo, o fenómeno das 125 é muito grande. Significa que há muito mais gente a pegar em motas e a perder esse tal medo, não é? Há mais cães, há mais motas. Perdem-se os medos. Olha, e desporto? Acompanhas o MotoGP, Superbikes, és fanático, não ligas? Gostas de saber se o Rossi ganhou ou perdeu?
Não sou fanático, raramente vejo o MotoGP e apesar de... Eu acho que este ano, talvez por termos o Miguel Oliveira, talvez tenha mais gente começado a ver, calculo eu, por termos um português, que é uma coisa que nós não temos na Fórmula 1. Acho que as corridas de motas, e este ano talvez até seja um ano bem atípico, porque tínhamos um vencedor diferente praticamente em cada prova. Acho que foi um campeonato do mundo muito mais interessante, por exemplo, do que a Fórmula 1. Acho que não é uma opinião, é um facto, não é? Praticamente o mesmo piloto a ganhar sempre ou a mesma equipa. Por isso, quem gosta de finais inesperados e de tensão, acho que foi um campeonato incrível e é uma disciplina realmente incrível em que há muito mais incerteza relativamente a um vencedor, e acho que isso só dá outro brilho às corridas, sim. Uma experiência que tive engraçada foi no Mundial de Superbikes, em que estive a acompanhar a prova na box da MV Agusta com os mecânicos e conheci os pilotos, por isso foi uma experiência interessante que eu tive, e essa foi assim divertida, sim, com a mulher de um dos pilotos da MV Agusta a pôr as mãos na cabeça, ali em pânico por causa do marido, que estava até à última a lutar pela vitória e por acaso ganhou, mas com ali a guiar no fio da navalha. Foi assim foi uma experiência boa que eu tive, sim. Recomendas que quem não liga as corridas comece a ver e se entusiasma, ou nem por isso? Eu acho que quem gosta de corridas e que queira ver alguma disciplina, se estiver indeciso entre carros e motas, que veja claramente motas, porque... É muito mais emocionante. Não, tem muito mais, sim. Porque hoje em dia temos provas de Fórmula 1 que são dominadas do início ao fim pelo mesmo e, sei lá, quem gosta de partes técnicas hoje em dia o mais interessante é ver quantos segundos demoram a mudar os pneus e quanto tempo uma pessoa está na boxe, porque tirando isso, os carros parece já que fazem quase tudo sozinhos. A Bridgestone recomenda cuidado com a equilibragem das rodas. Muitas vezes erradamente definida como calibragem, a equilibragem das rodas compostas por jante e pneu é imprescindível para o bom desempenho da ciclística da moto e para prolongar a vida útil dos pneus. Uma correta equilibragem das rodas é também fundamental para aumentar o conforto e a segurança da sua moto. O seu objetivo é distribuir equitativamente o peso das rodas de forma precisa e uniforme ao longo de todo o seu perímetro, através de um processo que, com a ajuda de pesos ou contrapesos colocados estrategicamente no ar da roda, corrige qualquer empeno ou excesso de peso da roda num ponto específico. Uma correta equilibragem previne vibrações que podem comprometer o desempenho e o bom estado da direção e das suspensões e promove o contacto perfeito do pneu com o piso, diminuindo a temperatura de rolamento, fundamental para garantir uma aderência perfeita e um desgaste homogéneo do pneu. A equilibragem das rodas deve ser feita regularmente e sempre por profissionais qualificados, já que uma pancada mais forte num buraco ou num passeio pode mudar a geometria da roda, mesmo que o pneu não sofra qualquer dano. Vamos dar início à nossa rúbrica 10 rapidinhas. Miguel, relativamente às motas, pés para a frente ou pés para trás? Para trás. Capacete com viseira ou sem viseira? Não me estás a perguntar aberto ou fechado? Sim, aberto ou fechado, com viseira, sem viseira. Pode ser aqueles de motocross que não têm viseira e têm goggles. Pois, há alguma coisa que tape, ou pelo menos uns óculos escuros no mínimo, sim. Ias mais para o têxtil ou mais para o cabedal? Têxtil. Digital ou analógico? Uma boa pergunta. Olha, um misto de ambos, mas... Quick shifter, mas com ponteiros. Exato, depois, isso. Mas depois estou a pensar no que eu gosto do quick shift. Americana, europeia ou japonesa? Europeia. Preferes lavar a moto ou cozinhar? Cozinhar, sim. De carro nas filas ou de moto à chuva? Moto à chuva. Curvas e montanhas ou retas e planícies? Curvas e montanhas. A solo ou com pendura? A solo, mas acompanhado com amigos noutras motas. Sim. A próxima compra vai ser uma moto, um blusão ou um capacete? Blusão ou capacete não, eu diria que moto não, mas se calhar mais fácil uma moto comparar outra moto do que um blusão ou capacete, sim.
Miguel, muito obrigado. Acho que agora está na Obrigado. hora de irmos andar de moto. Apanha mais um bocadinho de frio.